Está entrando no ar mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o debate ideal. Um debate de muita opinião e informação. Eu sou Misael. Quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus, uma semana gloriosa. Mais uma semana iniciando nossos trabalhos. Vamos juntos então? Para começar o meu debate de hoje, eu quero apresentar os meus convidados. Está conosco a regente Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã, tudo bom? A paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor a todos os ouvintes. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz, uma boa tarde, a paz, meus amigos debatedores, a paz todos os ouvintes. Podemos dizer que nossos ouvintes já são a galerinha ideal, né? Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. Uma boa tarde, a paz do Senhor para todos, que possamos desenvolver bem, né, o tema que é o chamado. Acho que é um dos temas mais complexo no meio evangélico, né? O que eu fui chamado? Para que eu sirvo? Então, se você está ouvindo hoje a gente, é bom prestar bastante atenção para você conseguir compreender o que Deus quer de ti. Amém. Vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp, 219-7116-1610, pelo nosso Instagram, Rádio Ideal OFC, baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação. Lembrando que os nossos debates ficam gravados lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Caso você não consiga acompanhar com a gente ao vivo, é só depois ir lá, curtir, compartilhar, que é o mais importante, para que as pessoas possam ouvir também um pouco dessa porção que é a palavra de Deus. Eu vou começar iniciando com uma oração no nosso debate de hoje, para a gente começar os nossos trabalhos. Senhor Deus e Pai, na sua presença nos encontramos, Senhor. Pedimos perdão por todas as nossas falhas, obras e pensamentos. Senhor, nessa hora eu venho pedir a Ti que o Senhor venha tomar este debate em suas mãos, jogando por terra toda a trava, toda a obscuridade, todo desentendimento que possa ocorrer, Senhor. É apenas um debate de opinião, de informações, para que a gente possa ajudar as pessoas que ouvem, Senhor. Ouvem tudo conforme a sua palavra, Senhor. É o que eu te peço. Nos guia, nos direciona, em nome de Jesus. Amém. Para começar, eu vou dizer o tema de hoje, como foi dito, né? Você tem seguido o chamado de Deus para a obra? Você tem seguido o chamado de Deus para a obra? Uma breve introdução aqui quanto ao tema. É uma pergunta bem simples, né? Porém, como a pastora disse, no final gera bastante conflito ou dúvidas, ou é complexo. Então, você sabe qual o seu chamado? Aquilo para o qual o Senhor te formou e te chamou? É importante, como cristãos, sabermos isso, pois Deus conta conosco, certo? O nosso chamado não vai fazer nada pela gente se a gente não disser sim. Ou seja, tem que ter uma iniciativa também nossa. Nós precisamos começar a entender a voz de Deus como um dever. Não é aquele dever, é um chamado em si, um dever, ou por uma obrigação, ou por, tá bom, eu vou lá e vou fazer. Não temos que pensar que é uma coisa cansativa ou uma obrigação em si como um fardo, e sim como uma forma de obediência e devoção às coisas e ao que é proposto por Deus através do seu chamado. Muitas das outras coisas, ou seja, muitas outras bênçãos ou muitos outros benefícios vêm quando você aceita. E a própria palavra diz em 1 Pedro 2,9 que mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou começar aqui com uma introdução dos meus convidados. É difícil
Eu não sei se seria a palavra, mas acho que cai bem. Ah, é difícil entender quando você tem um chamado e segue, ou eu acho que é muito claro a gente conseguir colocar, é muito difícil a gente conseguir colocar quando entende que tem um chamado e segue, e quando ouve que tem o chamado e não segue. Então você acaba se tornando ali, eu acho que um desobediente, né? Se você sabe, sente que tem o chamado e não segue. Eu entendo que é como se eu estivesse desobedecendo. E para abrir aqui, vocês podem iniciar com uma introdução ou não, a gente já pode entrar direto num tema, num questionamento que eu estava olhando lendo alguns esboços, vendo, entendendo sobre o tema. A pergunta é: entender como um pedido ou uma ordem? O chamado que a gente tem para a obra, para Deus, a gente deve entender como um pedido ou como uma ordem? Partindo do princípio que a gente é seres humanos com sentimentos, né? A gente tem medo, dúvidas, incertezas, somos ansiosos por si só, né? Eufóricos, e isso é normal. No dia a dia a gente vai oscilando entre esses sentimentos. Eu pergunto, isso tudo só se torna um fardo quando nós deixamos ser controlados por esses sentimentos, certo? Quando a ansiedade trava a gente, quando o medo trava a gente. E quando estamos frente a frente a esses sentimentos, precisamos ouvir a voz de Deus, e essa voz precisa ser um dever, certo? Para a gente se orientar, seguir. O dever precisa ser o nosso chamado, independente do medo que apareça. Quando ouvimos esse chamado, o temor e respeito por ele e pelo que Deus diz deve ser maior do que tudo. Em Mateus 22,14 menciona que o chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todos aceitam. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu quero começar perguntando exatamente como eu disse. Devemos entender como um pedido ou como uma ordem o chamado de Deus? Irmã Eloá, o que que você pode contribuir de início? Devemos entender como pedido ou ordem? É uma pergunta difícil, né? Mas eu acredito que seja os dois, um pedido e uma ordem, porque Deus não é alguém que invade, ele te chama, você escolhe aceitar ou não. Só que se você aceita, você tem uma continuidade de vida diferente de quando você não aceita. Então, acredito que seja meio que os dois, né? E chamados, eles são dons dados por Deus, e cada um de nós fomos chamados para determinada obra. Alguns já entenderam o seu chamado e seguem. Outros estão em busca de entender para que foram chamados. E outros já entenderam para que foram chamados, mas não querem seguir o chamado. Então, existem aí esses três tipos de pessoas. Talvez De exista até grupos. mais. Esses grupos, né? Mas é importante a gente lembrar que antes de entender para o que nós fomos chamados, nós precisamos crescer com Cristo, ter uma vida com Cristo, para que a gente entenda o propósito dele na nossa vida. Não adianta eu só estou buscando o meu chamado. Qual é o meu chamado? Mas eu não faço nada. Eu não me envolvo em nada, eu não busco fazer nada, eu não ajudo em nada na minha igreja. Tem as programações, não vou. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Você não se envolve em nada, então você não vai descobrir qual é o seu chamado. Primeiro você precisa se envolver, porque aí você vai, nossa, às vezes aquilo que você acha que é improvável, né? Não, eu não gosto, aquilo ali eu acho que não é para mim, não. Mas, de repente, você fazendo, você vai começar a entender. Teu coração vai começar a arder por aquilo. E aí você vai começar a entender qual é o chamado. Mas, primeiro de tudo, precisa se envolver na obra. Precisa fazer a obra, independente. Eu fui chamado para pastor, para evangelista. Independente do chamado. Precisa se envolver na obra. Eu acho que se tratando de Deus, pode ser a coisa mais improvável que pode ser o seu chamado, né? É. Quando você ali tem aquela certeza e vê que
ah, esse é o meu chamado. Não, mas calma aí, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas calma aí, pensa que pode ser que se tratando de Deus, te dando aquele direcionamento de que isso deve ser o seu chamado, por mais que você ache que pode não ser, você vai olhar e ver, né, como o ser humano em si vê de cara, não, isso aqui não é para mim, mas Deus vai sempre te ajudar e te capacitar para seguir. Então, se você já começar pensando que não, isso aqui não é para mim, realmente, se você não tiver aquela caminhada, aquela constância, buscando as coisas de Deus, realmente, quando vier, você vai achar sempre que aquilo não é para você. Porque não é uma listagem de tarefas. É um relacionamento com Deus que vai te levar ao chamado. Tá bem. Pastor Silviano. Bem, o chamado ele queima. Você não consegue não fazer. Se a gente pegar ali, eu tava sentado aqui, eu tava pensando assim, qual o livro da Bíblia que eu não vou encontrar uma pessoa sendo chamada? Eu não consegui achar na minha memória. Não disse que não tem na Bíblia, disse na minha memória. Porque você pega, não, mas o Deuteronômio foi escrito por Moisés. Então Gênesis, né, foi narrado por Deus para que ele escrevesse. Ele não conheceu Abraão, nem, né? Mas você vê os chamados, Abraão, Isaac, Jacó. Você vê os chamados, José. Você vê qualquer livro que você para ler, você vê um chamado. Esdras, Neemias. Verdade. Você acha chamado em tudo. Aí você vai falar, não, mas os salmos não tem chamado. E os salmistas já são os chamados. Mas provérbio, Salomão já é o chamado. Você procura. Eu não consegui achar. Eu acho que até nas lamentações de Jeremias, você vai encontrar um chamado. E o chamado não adianta, ele te move. Ele te impulsiona. É como o princípio da pergunta foi, né? Se é uma ordem ou se é apenas um pedido. Deus pode falar da forma mais sutil do mundo, você não vai conseguir dizer não. Porque o próprio chamado, ele já te movimenta. É como se Deus colocasse as rodinhas no seu pé e falasse assim, vamos até ali. Você pode falar, não, não vou. Mas a rodinha começa a rodar sozinha. E vai te levando. Você não consegue parar. Aquilo é uma coisa que você não consegue deixar. Pastor, é claro que é. Tudo bem. Você pode parar momentaneamente, você pode desistir, pode jogar tudo fora, é um direito seu. Mas você nunca mais vai ter paz. É isso aí. Tem pessoas que entram nessa luta com Deus, Você, mas não dá em nada. você vai brigar por uma coisa que tá dentro de você. E aquilo vai queimar. Não adianta, vai queimar. Você pode ser uma coisa que você fala assim, eu nunca vou fazer isso. Mas vai queimar. Se foi Deus que escolheu aquilo pra você fazer, vai queimar em você. E pode outra pessoa ir lá e fazer. A pessoa pode ter o mesmo chamado que você e executar. Não adianta. Aquilo ali, aquele prego que estava em pé, quem tinha que ter martelado era você. A pessoa pode martelar 500 vezes, que ele vai subir de novo. Até o dia que você for lá e martelar ele. Amém. Pastora Cássia. Mediante, né, o que eles falaram aqui sobre o peso, sobre o medo, eu acho que primeiro de tudo, eu preciso entender que o chamado sempre será maior do que a minha capacidade. Sempre, sempre. Todos que recebemos os chamados devemos ter em nossa consciência é muito maior do que a nossa capacidade. Não tem alguém que seja chamado por Deus que já esteja capaz de fazer. Então, por isso que assusta tanto a palavra Deus te chamou. Quando alguém ouve isso pela primeira vez, já dá aquele impacto, porque é maior. Por isso que não é o chamado da Cássia, é o chamado de Deus, porque ele é maior do que eu. Então, quando o chamado é dele, o caminho é dele, a unção é dele, vai me assustar. Porque quando nós olhamos já para a trajetória de Jeremias, quando o Senhor falou com ele, o que ele disse? Não, eu não posso. Como se Deus já não soubesse de nada, né? Então vamos colocar como se ele não soubesse da sua onipotência, onipresença, onisciência. Eu não posso falar. O que o Senhor respondeu? Não diga isso. Não diga porque sou eu contigo. Eu já sei que você não pode nada. Mas eu estou dizendo que você é chamado porque sou eu que vou te capacitar. Aí vem Moisés. Teve encontro na sarça. Moisés, eu vou te levar. Não, eu não posso. É como se a gente pudesse falar para ele, o Senhor errou, desculpa. O Senhor bateu na porta errada. É verdade. Então eu vou trazer o debate hoje para algo mais leve, porque parece que eu estava conversando aqui antes, né? Antes de entrar ao vivo, parece que dá uma atenção na gente, só que é algo muito leve.
como se ele não soubesse das respostas, como se ele não soubesse do nosso medo, e mesmo sabendo, ele sempre usa alguém, o Espírito Santo, ou alguém, né, em revelação para as nossas vidas, para dizer o nosso desígnio para a obra. Então, Moisés, eu não posso. Ele fala, você vai poder porque eu estou contigo. É aí que tá. O chamado é dele, a capacitação é dele, só que aí cabe no que os irmãos disseram. Eu quero obedecer ou não? Eu entendo que vem dele, mas eu sei, quando alguém me chama, automaticamente eu olho. Eu só vou até a pessoa se eu quiser. Se alguém me chamar agora na rua, Cássia, ainda que tenha 300 Cássias no mesmo lugar, todas irão olhar. Aí quando eu olho, eu sei quem está me chamando. Então eu decido ir até quem está me chamando ou não. Então não tem, você que está ouvindo a rádio nesse momento pode estar pensando, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou há anos na igreja e não sei qual é o meu chamado. Eu estou presente nisso, eu estou presente naquilo, estou sempre apta ajudando as pessoas. Mas quando me pergunta, qual é o seu chamado? Muita gente cala a boca. Dá até aquela chave, é mesmo, qual é o meu chamado? O que Deus quer de mim? Porque eu estou presente nisso, estou presente naquilo, estou presente naquilo outro, estou sempre ativa, ajudando todo mundo, mas o que Deus quer de mim? O que Ele quer para mim? Então, acho que hoje a gente vai conseguir fazer algumas pessoas, né, pensar um pouco, porque eu estou ajudando muito no chamado dos outros. E o meu chamado? Estou atendendo? Então, só para a gente ficar mais leve, né, ele já sabe. Já sabe quem vai dizer não, já sabe quem vai ficar confuso, já sabe quem vai obedecer e quem não vai. Mas o dever dele é, eu estou te chamando. Eu estou dizendo que eu vou te capacitar. E aí, o que nós vamos fazer? Já começa por aí. Amém. Eu vou para um breve intervalo, é rapidinho, não sai daí, tá? É coisa rápida. Eu te convido a baixar o nosso app para não perder nada da nossa programação. E o debate depois, posteriormente, vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Vai lá, segue para você não perder os outros debates e compartilha. Compartilha também porque tem sido bênção. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. O tema de hoje, recapitulando, você tem seguido o chamado de Deus para a obra? Você tem seguido o chamado de Deus para a obra? Nesse segundo bloco, é meio que uma continuação do primeiro, né? Para a gente abranger, porque realmente o tema é importante, né? É bem específico, mas que é importante ser tratado, vamos dizer assim. E o meu questionamento agora é como identificar então o meu chamado? Como saber de que forma Deus deseja me usar em sua obra? Tá? Eu tenho aqui, eu vou ler um trechinho aqui de um esboço que eu fiz. Seu chamado é, em primeiro lugar, caminhar em intimidade com Deus. Tudo mais vai fluir a partir deste ponto. E Marcos 3, 13 ao 15 menciona isso. Seu chamado se refere tanto ao que você deve fazer em favor de outros, como a quem você é chamado a ser em seu íntimo, em seu caráter. É impossível ter uma vida que contraria a vontade de Deus e ainda assim desenvolver um ministério saudável e frutífero. 1 Coríntios 9, 27 menciona. Seu chamado é algo que move profundamente seu coração, como foi dito, né, pelo pastor. Vai queimar no seu coração. Você entende a sua importância e percebe o mover de Deus quando se dedica a essa atividade. Em 1 Coríntios 9, 16 também. E automaticamente o seu chamado vai ser reconhecido por outros cristãos. É um ponto que eu deixei aqui, eu vou ressaltar, vou frisar aqui, mas mais à frente também eu vou voltar nesse ponto, porque também é importante relacionado ao chamado. Então eu vou começar perguntando aos meus debatedores, como identificar então meu chamado? Como saber de que forma Deus deseja me usar em sua obra? Partindo do princípio que realmente eu acho que parte da intimidade, né? Você tem que ter essa intimidade com Deus para daí seguir. É a pergunta que eu faço para os meus debatedores. O que vocês podem contribuir quanto a isso? Identifiquei o meu chamado. Sigo da forma correta, já que agora eu identifiquei, eu consigo seguir, trilhar esse caminho ou não? Ainda assim, ainda pode bater essa dúvida. Identifiquei o meu chamado, mas ainda assim, ainda estou na dúvida se realmente é o chamado que Deus quer me usar para a obra. Pastora Cássia. Então, primeiro a gente tem que entender. Se Deus me chamou, eu auto me chamo. Porque tem muito isso. Eu auto me chamei.
Então eu preciso entender que, mesmo que o chamado seja do mesmo Deus, existe tempo diferente. Tem pessoas que já sabem o que foi chamado desde criança. Tem pessoas que vai saber isso ao decorrer da sua vida, então não é uma regra. Então eu não posso olhar para o tempo do meu irmão e achar que o meu tem que ser ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, nunca na minha vida de infância, adolescência, eu iria imaginar que seria uma pastora. Eu não ouvi quando eu era criança que eu seria uma pastora. Eu não ouvi na minha adolescência que eu seria uma pastora. Então tem crianças que já crescem ouvindo, você foi chamado para isso. A minha filha não. Desde criança ela já sabe o chamado dela. Mas comigo não aconteceu assim. E o irmão Misael falou algo muito interessante. Geralmente o chamado vem para a tua vida coisas que você nunca imagina. Geralmente ele vem para te tirar da zona de conforto. Eu era uma pessoa extremamente tímida, até para fazer trabalho de escola, né? Na minha época era seminário, não sei como é hoje. Fazer aquele grupinho de 3, 4 pessoas, cada um falava sobre algum tópico, aquilo para mim era o mundo acabando. Quando chegava a vez da Cássia na chamada, para ir lá na frente falar sobre descobrimento do Brasil, Apocalipse acabou, já era. acabou. Aquilo para mim, as minhas amigas falavam, Cássia, você estava vermelha, mas você falava tão bem, mas na minha mente eu falava tudo errado. Então, para conversar com alguém, eu tinha dificuldade. Para comer perto de pessoas, eu tinha dificuldade, a não ser minha família. Então, eu nunca iria imaginar que o Senhor ia chamar uma menina tímida para ser uma pastora. Chamar uma menina tímida para ensinar. Chamar uma menina tímida para estar na frente como um ponto focal e muitas pessoas te olhando e você falando com total propriedade, tendo certeza do que está queimando em você. Então, eu digo como experiência. Eu não tinha ciência do que Deus queria para mim. Mas quando Ele começou a revelar o que queria para mim, eu decidi atender. É decisão. Caiu exatamente naquilo que eu comentei. Se a senhora não tivesse essa certeza e também ele chamou, a senhora tomou a decisão de sim, eu vou. E se a senhora não tivesse ido, como seria hoje? O chamado estava ali, ardeu, mas a senhora Não, e eu tentou não fazer. confesso que eu E fiz foi uma como coisa exatamente o contrário do que a senhora imaginava. eu fiz muito como Gideão. Senhor, me confirma se aquela irmã ali foi de Deus. Me confirma se eu tenho um chamado na palavra mesmo. Me confirma se o Senhor me chamou para pastorear. E isso foi várias confirmações, porque o Senhor, Ele entende o nosso medo. Ele entende, como eu já havia dito, a nossa incapacidade para exercer algo. Então foram dias e dias, meses, até anos da minha vida, até eu chegar à certeza que eu tenho hoje. Demorou muito tempo. E isso está sendo aperfeiçoado até hoje. Até hoje, eu preciso entender que eu tenho um chamado, mas eu preciso me posicionar para ele. Então, quando eu não sei o que Deus quer de mim, como eu irei me posicionar? Eu não consigo me movimentar para o que ele quer sem saber o que ele quer. E eu só sei o que ele quer ouvindo dele. Ainda que eu encontre alguém muito espiritual, o meu pastor não vai conseguir me falar para o que eu fui chamado, a não ser que Deus fale para ele. Quem vai falar para você é Deus. Tem pessoas que estão esperando do pastor, ó, Deus te chamou para isso, mas se Deus não mostrar para o pastor? Quem responde é Deus. Então você precisa perguntar para ele, Pai, para o que eu nasci? Para qual propósito o Senhor me criou? Porque eu vim para alguma coisa. Então nós precisamos entender que existe muitos que se auto-chamam e diz que o Senhor chamou, e tem aqueles que estão ali parados, né, o suficiente, mas o Senhor está chamando, como Amós respondeu. Eu não era, mas o Senhor me fez ser. O Senhor me tirou de trás de bois e me fez profeta. Eu cuidava de bois. A minha habilidade era para cuidar de gado, não para ser profeta. Mas o Senhor me tirou da onde eu estava, me colocou aonde queria e me capacitou para isso. Foi a resposta dele para quem estava criticando. Então, o medo, ele é normal. Está com medo? Está no grupo de muitos. Ter medo é normal. Ah, Cássia, hoje eu sigo o ministério, já sei o meu chamado. Mesmo com medo, eu estou prosseguindo. Está certo? Claro que está. Como eu disse, é maior do que você pensa. É maior do que você consegue suportar, só que você consegue com ele. Com ele você consegue. Então, os passos são esses. Primeiro, saber para que você foi chamado. Segundo, se posicionar diante do que Deus quer para a sua vida. E terceiro, ir para aquilo que ele quer. Porque não adianta eu saber para o que eu sou chamado e não movimentar para nada daquilo. Então, quando eu descobri o que Deus queria de mim, eu comecei a me aperfeiçoar. Aí entra já outro processo. Se eu sei que eu fui chamada para a palavra, por que minha Bíblia fica fechada?
Ah, Deus vai me capacitar. Sim, ele vai te capacitar com a Bíblia fechada? Deus me capacitou, né, como temos a nossa regente aqui, para o louvor. Qual é o dever dela? Se capacitar cada vez mais para aquela determinada função. Não é esperar um anjo vir fazer por você. Chamado não é isso, o chamado é seu, não é do anjo. O anjo foi chamado para guerrear por você, fazer aquilo que você não pode. E outra, algumas pessoas perguntam, todos têm o chamado? A Bíblia responde assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então eu não posso dizer que todos têm. Se a Bíblia falar que muitos, pode até ser que todos tenham, mas eu tenho que ter base bíblica. Então se a Bíblia diz que muitos e não todos, quem sou eu aqui para dizer que todos têm? Todos são importantes, todos têm realmente algo que possa contribuir, mas chamado é desígnio, chamado é propósito. Então eu não posso afirmar, né, para os ouvintes que todos nós temos um chamado. Eu posso afirmar mediante a palavra que muitos têm um chamado. E triste dizer é que muitos vão viver uma vida inteira tendo chamado e vão morrer sem exercitá-lo. Muitos irão para o inferno com chamado. É pesado isso. Mas no inferno vai ter muita gente chamada. Muita gente chamada. Muita gente que o Senhor queria usar com capacidade para exercitar, mas vai para o inferno. Então nós precisamos entender que chamado não salva. Não é porque estou exercendo o meu chamado que você salva. Então o chamado entra em muitos assuntos que os minutos do debate é pouco. Mas pega do princípio. Pergunta a Deus por quê. Segue o que ele está dizendo. Está te orientando e vai com medo mesmo. É melhor ir com medo, depois perder o medo, do que dar desculpa que não fez porque tinha medo. É forte, hein? Irmã Eloá, o que você pode contribuir aí, mediante a aula da pastora? Verdade, uma EBD aqui. Eu até me perdi aqui na pergunta, que eu fiquei viajando no que ela estava falando e tal. E precisa-se. Não tem nem muito assim que acrescentar, né? Mas ela falou sobre todos terem um chamado e tal. Não estou dizendo que é na Bíblia, né? Estou dizendo do que eu acredito. Eu acredito até que todos tenham. Só que muitos não vão aceitar aquele chamado. E aí, por isso, a Bíblia diz, né, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Há aqueles que aceitam o chamado e há aqueles que têm o chamado, mas não vou. Como foi o caso de muitas pessoas indo para o inferno, infelizmente, porque às vezes até segue o chamado, mas não tem uma vida com Deus, porque existem muitas pessoas assim, né? Ela tá ali pastoreando, ela tá ali cantando, ela tá ali trabalhando na igreja, mas não tem compromisso com Deus. É só Cai uma basicamente capa. naquilo que a pastora falou, né? Se auto-chamou e Isso. acha que tá Se no chamado. auto-chamou, não, eu faço tudo, eu faço isso, Deus me chamou e tal. E às vezes Deus está querendo que você faça uma outra coisa e você tá. Que realmente é o seu chamado. Isso aí. Por isso que é importante buscar em Deus, ter uma vida de intimidade. Volta tudo para a intimidade com Deus. Porque se eu tô me auto-chamando para aquilo dali que eu estou fazendo, mas eu começo a ter intimidade com Deus, começo a buscar em Deus, Deus vai me mostrar que não é aquilo ali que Ele queria comigo. E Ele vai começar a me preparar para aquilo que Ele tem comigo. Não é eu acreditar. É claro que aquilo que os meus dons, os meus talentos, inclusive manuais, aquilo que eu sei fazer. Ah, eu sei cozinhar. Ah, eu sei fazer uma limpeza. Até isso contribui para a obra de Deus, né? Porém, não é só isso. Porque os dons são ferramentas para o chamado. Os meus dons, ele vai se unir ao chamado. Eu não vou ter dons diferentes do meu chamado. Então eu preciso entender isso. Isso aí, né? Não tem como eu só achar que é só aquilo dali que eu vou fazer e acabou. Não, eu preciso buscar em Deus um direcionamento para saber aquilo que Ele realmente quer de mim. Ai, mas é tão difícil. Você fica tão assim duvidoso, né? É complicado. Mas quando você entende que Deus é único e que Ele não erra
e que ele é poderoso. Quando você começa a servir a Deus sem medo do que ele é e confiando na capacidade dele, não na sua, porque não adianta. Tem pessoas que confiam na sua própria capacidade, né? Não, eu vou fazer isso porque eu domino muito bem isso, então eu vou lá e vou fazer. Você está confiando em você. Mas quando você confia no Senhor e deposita sua confiança no Senhor, é Ele que vai te capacitar. Aonde que eu vou lá, vou chegar e vou pregar a palavra por mim mesmo? Não. É buscar no Senhor para que eu consiga desenvolver a palavra para a qual Ele me chamou. Não é algo que vem de mim. Eu preciso entender que é algo que vem do Senhor. Eu só preciso estar disponível. Eu preciso dizer, Senhor, eu não sei qual é o meu chamado. Eu acredito que tenham pessoas ouvindo, eu não sei qual é o meu chamado. Eu até tô orando, tô buscando para entender o meu chamado, mas eu ainda não sei qual é o meu chamado, né? Então eu falo para Deus, Senhor, eu não sei qual é o meu chamado. Me mostra qual é o meu chamado. Para que o Senhor quer que eu sirva, que eu contribua para o corpo de Cristo? Porque o nosso chamado também não é para nós. Falou tudo. Então não adianta, não, isso daqui está me fazendo muito bem. Eu acho que é para isso que o Senhor me chamou e tal. Pessoas podem sentir muito prazer no seu chamado, né? Eu amo louvar ao Senhor. Tem momentos, até em casa, aí opa, peraí, Jesus, porque porque dá um negócio assim, aí meu marido até fala, meu Deus, mas tu grita pra caraca. Não sei, eu sinto Deus, né? Então aquilo para mim se torna fácil, né? Eu faço com muito amor, mas eu preciso entender, né? Muitas pessoas têm o chamado, porém, nem sempre aquilo vai ser um prazer de início, né? Tipo, vai doer um pouquinho, né? Mas você precisa entender que o seu chamado é para servir ao corpo de Cristo. Muitas vezes você não vai estar bem, mas através do seu chamado, daquilo que Deus te chamou para fazer, você vai levantar outras vidas que estão precisando ouvir algo de você. E são gestos simples, tá? Porque tem pessoas que, num simples abraço, ela consegue levantar a outra, consegue mudar a história de vida da outra. É porque Deus a usou naquele chamado. Amém. Pastor Silviano, com a palavra agora. A gente fala muito, né? Nem percebo. Isso é calúnia. Bem, eu vou citar 2 exemplos de chamado. Um aceito e um rejeitado. Paulo. No momento em que o próprio Jesus Cristo chamou ele, ele aceitou. Ah, pastor, mas teve a escama nos olhos. Ele olhou para cima e falou que não ia. Então ele aceitou. As escamas no olho dos olhos dele foi algum tipo de artifício que Deus criou para que ele tivesse uma visão diferenciada. Mas nós estamos falando de chamado. E o grande chamado que foi rejeitado foi o chamado de Israel. Ele foi chamado para ser o povo de Deus. E ele não quis. Tá aqui, ó. Veio para os seus e os seus não o receberam. Aí vem o versículo que dá maior alegria para nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós só estamos hoje tendo o direito de ser chamados porque quem era o direito não quis. Porque se eles aceitassem o chamado já de primeira, talvez nós não teríamos o chamado. Mas nós queremos nos achar os especiais. Nós não somos especiais. Nós literalmente somos os cachorrinhos que estavam debaixo da mesa e comiam das migalhas que caíram. Mas nem por isso deixamos de nos alimentar. Só que existem pessoas que se acham especiais. Só que, infelizmente, para vocês, eu tenho uma frase que vai doer muito. Deus não chama à toa. Ninguém que Deus chamou estava à toa. Gideão estava fazendo o quê? Malhando. Malhando trigo, né, pastor? Moisés estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Saul estava fazendo o quê? Procurando as jumentas do pai dele. Deus não chama ninguém à toa. Porque Deus não chama para ficar à toa, ele chama para trabalhar.
E muitas pessoas acham, não, vou para a obra, porque depois minha vida... Meu amigo, tem dia que eu nem durmo. Tem dia que a gente não faz nada senão trabalhar para a obra de Deus. Nós estamos numa fase da vida tão maravilhosa, porque eu posso descrever assim, que quando eu e Cássia estamos em casa, que a gente olha assim, esqueceu o compromisso com alguém. Não, tá faltando. Você tem certeza? Que dia é hoje? A gente já começa a trocar os dias da semana. Não, lembra que tinha esse... Não, mas isso vai ser amanhã. Não, mas a gente tinha que fazer... Não, mas isso a gente já fez ontem. Nós começamos a procurar no telefone, ver se a gente tinha marcado alguma coisa com alguém. Porque literalmente a gente não para. Não para. É o tempo... E quando a gente consegue tirar um momentinho que a gente fala assim, agora vou me desligar do mundo. Se não colocar o telefone no mudo, você não consegue. Porque um chama no WhatsApp, um chama no... Pastor, me ajuda aqui, não sei o quê. Até pessoas de longe já estão entrando em contato conosco. Nem conhece, pessoalmente. Nunca vi na vida. Pastor, por favor, ora por mim. Pastor, tô precisando disso, tem como? Não, vamos fazer oração. Claro, pastor não nega. Pastor não nega, não adianta. A coisa que o pastor mais gosta de fazer é conversar com a ovelha. Então a gente... Gente, não vem pensando que você vai botar os pezinhos pra cima, receber o seu salário todo mês. Não, nem salário tem, tá? Vamos começar aí. Tá. Mas o maior salário é a alegria que vem do Senhor. Então, o chamado, ele é uma coisa muito... Já começa aqui, a gente fala tanto de chamado, mas a própria... Se a gente for aprofundar, não é chamado, é vocação. Né? Se chama vocação. Você é vocacionado para determinada coisa, porque quando vem de Deus é vocação. É como se Deus te preparasse para uma coisa que você pode ver. Jesus nasceu e o pai dele era o quê? Carpinteiro. Jesus aprendeu a ser o quê? Carpinteiro. Aí você fala em que Jesus ia usar o que ele aprendeu nas carpintarias para o chamado dele de Deus. Simples. O que a gente fala no mundo? Pau que nasce torto, mas Jesus é carpinteiro. Ele conserta. Ele conserta. Tá entendendo? Então a gente às vezes fica assim, ah, nossa, eu me desenvolvi, virei um advogado e agora Deus quer que... Meu amigo, Em alguma coisa, o Senhor vai alguma usar aquilo hora dali. isso vai se destacar. Ele já te deu as ferramentas para na hora que você precisar usar, você não usar desculpa, não, senhor. Eu vim até aqui, mas daqui a hora eu vou voltar porque eu não sei seguir, não, meu filho. Eu já te ensinei lá na frente. Tudo que você precisará usar daqui para frente, você aprendeu primeiro. E quando você estiver se dedicando a achar, não, agora que eu tô bem, agora que você vai começar a trabalhar para Deus. O chamado, ele não te isenta de se preparar. Né? Nós estamos num mundo real, num mundo físico, e temos que estudar, sim. Né? Tem pessoas que abandonam, não preciso estudar, não preciso, porque eu tenho um chamado e tal. Não, mas mesmo para exercer o seu chamado, você precisa se preparar. Por isso que alguns até pensam, né, perdão, interromper, e falam, não, eu não vou aceitar o chamado porque eu vou parar toda uma vida que eu planejei. Porque acha que Deus quer isso. Algumas pessoas tendem a entender que o chamado é castigo. Irmãos, é uma graça. Deus olhou para mim e me chamou para algo tão importante para Ele. É como se chegasse agora o presidente, né, o prefeito. Vamos tirar da política assim, né, um pouco, que alguém pode dizer, mas eu odeio o presidente. Alguém que você acha importante chega na porta da sua casa e fala, eu preciso de você para isso. Alguém muito importante, você vai se achar? Nossa, em alguma coisa eu posso ajudar e vou contribuir. Você ficaria honrado. Então, por que quando Deus te chama você não sente honra? Tem que se sentir honrado. Então, quando eu olho para o chamado, eu olho algumas pessoas dizendo, não, mas vai ser difícil. Realmente vai ser difícil. Porque o chamado é pro evangelho. E bem-aventurado aquele que sofre por causa da palavra. Então, querido, não adianta você planejar uma vida inteira para fugir do chamado. Não adianta você falar para Deus. Ele já sabia antes de você ser formado no seu ventre. Então não cola para ele isso. Olha, se eu me planejei tanto. A minha filha esses dias ela perguntou para mim, mãe, eu tenho medo de escolher uma carreira e ser ao contrário daquilo que Deus quer para mim. Eu falei para ela, escolha uma carreira, estuda, se capacita, porque Ele mesmo vai falar contigo. Não vai ser eu. Ele mesmo vai te direcionar, ele mesmo vai impedir algumas portas, ele mesmo vai abrir outras portas, porque eu ouvi muitos testemunhos de pessoas que fizeram jornalismo
E depois de pagar anos de faculdade, foi para a teologia, porque descobriu o chamado na palavra. Mas Deus não deixou, porque ele poderia impedir, não, faz a faculdade de jornalismo, não. Mas ele deixou pagar, acordar cedo, ter dificuldades, porque alguma coisa, o jornalismo iria contribuir para o chamado. Com certeza. Então Deus não vai te chamar para te paralisar, pelo contrário, ele vai te chamar para você não ser um paralisado. Amém. Eu vou te convidar a baixar o app lá para você não perder nada da nossa programação. E lá no nosso canal do YouTube, já curtir, compartilhar os debates que estão lá. E esse em breve também, logo em seguida, assim que termina o debate, a gente coloca lá no YouTube para você poder acompanhar, caso você tenha perdido, e compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir. Relembrando o tema, você tem seguido o chamado de Deus para a obra? Eu vou fazer um questionamento aqui quanto a o chamado e suas particularidades, né? Acho que a gente já entrou um pouco nessa parte, mas dá para continuar esmiuçando, né? Como se diz. Deus supera suas limitações, né? Tá aí a parte que não importa as suas dificuldades, você não precisa olhar para trás, confia em Deus. O Senhor vê o seu potencial e supera as suas limitações. Cada barreira que você encontrar é uma oportunidade para você vivenciar o sobrenatural. As dificuldades nos trazem a ser mais dependente do Senhor. Parece que é estranho, né? Mas quando você está ali em dificuldade, você pode achar que não vou conseguir tal, mas se você se achegar mais a Deus, exatamente é o que vai acontecer. Se você achar que o seu chamado, eu não consigo, mas Deus está te fazendo superar e te capacitando a fazer mais do que você acha que é o certo. E você não precisa temer, não há o que temer, né? Como foi dito. Jeremias tinha muitos temores, Deus trabalhou seus sentimentos e traumas para o curar e fortalecer. Com Cristo, tudo é guiado por ele. Como foi com os discípulos, né? Que eles foram chamados a entrar num barco no meio da tempestade, Jesus os salvou. Você nunca vai estar sozinho no meio do seu chamado, isso é fato, né? Acho que a gente já pode tirar como exemplo aqui que você nunca vai estar sozinho. Jesus sempre vai estar com você ali no caminho, no percurso, né? E Deus vai te capacitar. Ou seja, meio que uma coisa puxa a outra, né? Você vai superar suas limitações, você não vai ter o que temer quando você supera suas limitações e Deus vai estar sempre ali te capacitando, né? O Senhor te capacita a realizar a sua obra. Deus não toca e coloca palavras na sua boca sem que não sejam as certas, certo? Em Marcos 13:11 menciona isso. Sua capacidade vem de Deus e não de você mesmo. Com apenas um toque de Deus, você pode mudar todas as coisas. Eu acho que para aceitar o chamado ali no final, a gente tem que ter um pouco de coragem, certo? Porque, querendo ou não, como o pastor disse, né? Não é fácil, não vai ser fácil depois que você aceita. Engana-se quem pensa que é, mas não é. Mas se você tem em mente que você supera suas limitações, Deus te ajuda a superar suas limitações, você não vai ter mais o que temer, você vai se sentir forte no final. E ainda tendo a certeza de que Deus está te capacitando, no final você consegue desempenhar o chamado sem nenhum tipo de medo. Então eu vou abrir exatamente esse questionamento quanto a os chamados e as suas particularidades, o que os meus debatedores podem dizer quanto a isso. Irmã Eloá, tem algum exemplo, de repente, ou algo a acrescentar? Quanto às particularidades do chamado em si, certo? Porque a gente consegue vencer o temor, a gente tem a certeza de que Deus está capacitando a gente e está superando as nossas limitações. Se eu não tiver essa certeza ali, eu vou continuar negando o chamado, vamos dizer assim, mesmo tendo ele queimando dentro de mim. O que você pode dizer quanto a isso? A palavra diz, orem constantemente. Existem algumas pessoas que têm chamado para oração, né? Elas oram, e eu ainda tenho buscado no Senhor, mas eu sinto que o Senhor me impulsiona a orar. E quando eu começo a fazer aquilo e crendo que o Senhor é poderoso e que não há nada mais poderoso que o Senhor, eu me sinto... Eu não sei Cheia. explicar.
Eu não- Cheia, vai enchendo. Sim, você sente que você é invencível, mas não por você, sabe? Você sente que Deus está ali, que Ele vai fazer, e o que Ele fizer vai ser perfeito. É um algo inexplicável, é só você sentindo. Só que aí, às vezes, bate o medo, né? Meu Deus, será que, né? E nós precisamos lutar a cada dia para que nós consigamos permanecer naquilo dali para o qual o Senhor tem nos chamado, né? É como eu falei, eu sinto, às vezes eu começo a orar e eu sinto vontade de orar mais e eu quero orar, 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 né? Mas às vezes bate uma dúvida, será que é isso mesmo? Mas a minha palavra diz que eu preciso orar constantemente. Então, independente de ser o meu chamado ou não, de eu ter dúvida disso, eu preciso orar constantemente. E é meio que uma coisa encontra a outra. É o dever, eu acredito, de todo cristão, orar constantemente, porque é só através da oração que a gente vai vencer as batalhas, né? E através de você cumprir o que a palavra está te dizendo, orar constantemente, você vai encontrar o teu chamado. Se for esse mesmo para oração, no meio desse orar constantemente, eu vou me encontrar naquilo que o Senhor me chamou. Daí nascem os intercessores. Sim, né? Você começa a entender, nossa, é isso mesmo e tal, e aquilo vai queimando e tal. Se aquilo dali não for meu chamado para oração, eu vou continuar orando constantemente, porém o Senhor vai me revelar naquilo que Ele realmente quer me usar. Se é na palavra, se é no louvor, se vai ser pastor, né? O Senhor vai me direcionar. Mas o princípio ali é o orar constantemente. E aí eu preciso estar sempre colocando isso em prática, porque existe algo também muito importante da gente falar aqui. O adversário das nossas almas, ele não quer que a gente cumpra o nosso chamado. Porque, como eu falei lá atrás, o nosso chamado é para servir a outros. É para abençoar outras vidas. E ele não quer que vidas sejam libertas. Ele não quer que vidas sejam transformadas. Então, ele vai querer me parar. Ele vai querer te parar. De repente, ele vai querer lançar dúvida no teu coração de que aquele não é o teu chamado. Por quê? Porque ele não quer que outras vidas sejam transformadas através de você. Então, por isso, nós precisamos estar em oração constantemente, para que o nosso chamado permaneça firme, permaneça de pé, e sabendo que através disso outras vidas serão alcançadas e serão transformadas através do nosso chamado. Amém. Pastor Silviano? Eu vou falar de. Muito bom falar disso aqui que eu vou falar agora. Nós estamos na nossa zona de conforto e Deus vem e chama. E a gente quer explicação. Deus não vai explicar nada. Pastor, o senhor me prova? Provo. Em tempos em que Moisés era um general, Deus chamou ele para fazer o quê? Apacentar o povo. Ir lá, libertar o povo, percorrer todo o deserto e levar até uma cidade onde mana leite e mel, que é onde Deus tinha prometido para o povo. Ou seja, um general tinha que virar pastor. Meio louco, né? Meio confuso. Aí você lê mais um pouquinho para frente, continua. Aí você vai ver um pastor de ovelha que Deus foi lá e chamou para ser o quê? Para ser um general, para pelejar as pelejas, para vencer as guerras em nome de Deus. Ué, exatamente. Era para Deus ter feito o quê? Ter chamado Davi para libertar o povo e ter chamado Moisés para vir pelejar as pelejas de Davi. Mas não, porque se fosse assim seria fácil demais. É muito simples eu pegar uma espada, dar na mão de Moisés e falar, vamos lá libertar esse povo. Não, você vai libertar o povo, mas você não vai na espada. Porque se for na espada é fácil. Você vai com cajado. Você vai orando. Você vai me buscando e eu vou te caminhando. Porque o problema das pessoas hoje em dia é isso. Eu tenho um chamado, sei qual é, descobri, aceitei, tô exercendo, mas eu não fico perguntando para Deus. A todo instante, Deus vai te dando estratégias. A todo instante, Deus pode falar, filho, olha só, até aqui você foi pelo caminho da direita, agora você vai pelo da esquerda. E eu não tenho que perguntar por que ele mudou. Não, eu tenho que ir. Porque quando você ora, você pede a Deus uma direção. Ele te dá a direção, você quer questionar. Não, meu filho, segue o que ele tá mandando. Mesmo que seja absurdo, mesmo que você chegue
Atravessou o Rio Jordão, já tá vendo Canaã, e ele fala assim, agora você volta pro deserto de novo. Volta? Não interessa, volta. Não importa qual seja as coisas que Deus está falando para você, você tem que seguir. Porque a todo instante ele sabe o que é melhor. Porque da mesma forma que Deus hoje pode estar mudando a direção dos seus passos, porque lá na frente ele sabe que Satanás mudou a direção das armadilhas. O laço dos passarinheiros que estavam armados por você ir pela direita, Deus já quer te livrar. Opa, diabo descobriu que o meu povo está indo por aqui. Eu vou encaminhar meu povo por aqui, porque aqui é seguro. Ah, pastor, mas depois que eu mudei a direção que Deus me deu, a minha vida ficou mais difícil. Ué, se fosse para ser fácil, nós não seríamos povo escolhido. Se Deus te chamou, quem vai te capacitar é Ele. Não é você que é o bambambam, bonitão, cheirosão, que já está preparado. Não, senhor. Você é o menos preparado. Da história toda, você é o menos preparado para exercer aquilo que Deus chamou você. Ele só te chamou porque você era o único que ele olhou e falou assim, não, esse aqui dá para modelar. Esse aqui eu consigo fazer. Porque ou você segue o chamado de Deus, ou você vai atender o diabo te chamando. Porque tem muitos, é o que a pastora falou aqui. O inferno vai estar cheio de pastor, vai estar cheio de evangelista, vai estar cheio de presbíteros, vai estar cheio de diácono, vai ter uma igreja lá no inferno. De tanta gente que vai para lá. Por quê? Porque ganharam cargos, mas não tinham chamado. E os que tinham chamado não quiseram exercer, não aceitaram que Deus mudou o destino da trajetória, porque Deus viu que era necessário. Então, quando a pessoa não está disposta a ouvir Deus, ela não deve nem ter voz. Porque se ela não vai transmitir o que Deus falou, é melhor ela nem ter voz. Então, você que está aí, poxa, eu ainda estou com dúvida de qual é o meu chamado. Meu querido, você não tem que perguntar pro teu pastor, você não tem que perguntar pro cantor, pro teu líder, pro teu regente. Você tem que perguntar para Deus, porque o seu chamado vem de Deus. Pergunte para Ele. E quando você tiver direcionamento de Deus, você vai sentir isso arder tanto em você que você não vai conseguir ficar parado. O chamado, ele vai te impulsionar e você vai realizar com toda certeza aquilo que Deus te escolheu para você executar. Pastora Cássia, algo a acrescentar? Só acrescentando um pouquinho sobre o que ele falou de Moisés. Moisés já era adulto, mas não pronto. Moisés já era rico, mas não habilidoso. Ele já tinha idade, mas não era maduro na fé. Então não importa a idade. Ele já tinha riqueza, já tinha conhecimento, já tinha idade, mas ainda não tinha sido lapidado para o chamado. Então existe uma Midian para todos nós. Existe uma Midian para preparar para o que Deus quer. Porque ele tinha idade, tinha tamanho, tinha conhecimento, mas não tinha o espírito. Não existe cumprimento de chamado sem o preparo de Deus. Então, eu já sou adulto, já sou formado, eu já tenho minha opinião. Isso aí para o chamado não importa. O que importa é o que Deus quer que você fale, como o pastor bem disse aqui. Então, Moisés é um grande exemplo. Sou grande, mas não para o chamado. Já tenho conhecimento, mas não para o chamado. Eu preciso entender que o que me falta é o Espírito. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver o direcionamento do Espírito, não tem isso de exercer o chamado durante 6 meses ou 1 ano. O chamado é para a vida toda. E o preparo de Deus é para até a morte. Cumprimento até a morte. Amém. Eu vou abrir mais um questionamento aqui, porque... Não, eu vou precisar tirar essa dúvida, até porque a gente, no trabalho, a gente tem uma máxima que a gente fala que a gente aprende mais fácil. Eu também sou um pouco assim em algumas coisas, eu até comento às vezes com a minha esposa. Quando eu não sei uma coisa, eu vou lá, estudo, olho, mas se eu vejo alguém fazendo, eu aprendo mais fácil. A gente acaba sendo visual, aprende no visual. Então tem uma máxima que fala que é mais fácil a gente aprender quando a gente está vendo alguém fazendo o real ali. A gente pode tratar isso igual para o chamado? Vamos lá. Vou tentar explicar mais ou menos. Eu tenho um chamado, ele já queimou, eu tô seguindo, tá tudo certo. Eu vou dar o positivo e o negativo. O positivo, eu tenho um chamado, tá tudo certo, tudo bem e tal. Eu encontro alguém que faz exatamente o que eu fui chamado.
é bom eu me aliar a essa pessoa para poder seguir isso também, tendo a certeza de que é esse realmente o chamado. E o negativo é eu me alio à pessoa achando que ela é certa quando na verdade ela é errada. Ela vai dizer exatamente, não, esse não é o seu chamado, mas eu já tenho a certeza no meu coração, tá queimando, é só seguir. Deus está comigo, vai me capacitar e tá tudo certo. Como que a gente consegue desviar disso aí? Como que funciona? Se tem alguma receita mágica, né? Vamos dizer assim, para poder. Eu vou voltar a essa exatamente. A irmã Eloá, acredito que se ela tiver algo a contribuir, pode ficar à vontade. Pastor Silviano e pastora Cássia são pastores. Teve algum exemplo, tem algum exemplo na caminhada até hoje? A pastora aí, vamos dizer que desde quando ela foi chamada até hoje, ela encontrou alguém no negativo, vamos dizer assim. Eu acho que com certeza tem. Então, não é isso. Você está seguindo o chamado errado, não é esse aí. E hoje a gente tem ela aí como pastora, então eu acho que com certeza ela tem um exemplo. Pastor Silviano, o que mais que a gente pode colocar? Vamos lá. Esse cidadão que falou pra você não, antes de você ter ele, você tem a certeza que você está exercendo o seu chamado. Não vou contestar isso. Mas e ele está exercendo o chamado dele? Porque tem muita gente no lugar errado dentro da igreja. Esse é o grande problema. Eu conheço um cidadão que... Gente, eu acho que para você pastorear, você tem que ter uma coisa chamada experiência. Não é hoje comecei, eu tenho chamado de pastor e vou virar pastor. Você vai lidar com vidas. Uma palavra do pastor, ela não bota ninguém dentro da igreja. Mas uma palavra do pastor tira todo mundo de dentro da igreja. Pode ter certeza do que eu tô falando. Se o pastor ele não tiver o discernimento, ao invés de ele conseguir ganhar almas para o reino, ele vai desperdiçar. Então, tenta ver primeiro se esse cara que está fazendo o que você deveria começar a fazer, se ele foi chamado para isso. Porque ele pode estar lá de jarro de enfeite. Não tem chamado nenhum. Então aí você já consegue se destacar. Agora, se você tem certeza, não, realmente, a pessoa que eu estou olhando, que eu vou pedir o conselho, ela está exercendo aquilo que eu fui chamado para fazer e faz muito bem, aí ele vai te dar um bom conselho. Ele nunca vai te falar não. Por mais que ele possa olhar para você e falar assim, você não foi chamado para isso, mas ele não vai te falar. Ele vai pedir a Deus para dar sabedoria durante o processo para você descobrir. Porque se ele falar para você que você, ele te joga fora. E ele não pode. Exatamente. Porque hoje, talvez eu possa precisar você achar assim, não, meu chamado é para pintar. Eu vou pintar, a igreja vai ficar lindo. Aí quando eu chego lá na igreja, você fala para mim, pastor, eu vim para pintar a igreja, que o meu chamado é esse. Eu te dou as tintas, te dou os pincéis, tudo. Quando eu chego, tá cheio de flor. A igreja parece até uma tela daquela, né? Eu olho pra você, filha, era só pra você pintar de branco, de verde, de azul. Se eu falar isso pra você, eu vou te machucar. Mas eu posso pedir a Deus pra me orientar de um jeito que Deus vai mostrar pra você que teu chamado não é pintar. Ló, volta a reger o coral, por favor. Fica, eu não posso falar, mas eu vou te dar uma direção para que você, quando você falar, chegar pra mim, você vai falar assim, pastor, olha só, o senhor pediu pra eu pintar a igreja, eu até pintei, mas eu não gostei. Mas quando o senhor me botou na frente do coral, pastor, aquilo queimou em mim. Eu fiz pastor, eu me sentia que eu não tava regendo as pessoas, eu tava regendo um coral de anjos. Quando as pessoas entoavam ali, eu conseguia fazer a pessoa dar o seu máximo, pastor, eu me senti muito mais útil. Tem como se eu pedir pra outra pessoa pintar a igreja? Tá entendendo? Porque se você falar diretamente aquilo que vem na sua cabeça, você vai matar mais do que curar. E a gente não pode ser isso. O pastor, ele foi chamado literalmente para guiar pessoas. E isso é o que o pastor tem na mente. Nós não fomos chamados para ensinar a pessoa da cambalhota ou a forma... Não, a gente tem que guiar. Mas cada um tem uma forma de andar. Nem todo mundo anda no mesmo compasso, nem todo mundo firma o mesmo pé. Tem canhoto, tem destro. Tem pessoas que vai conseguir andar melhor quando for ladeira. Já tem pessoas que não vai conseguir subir a ladeira bem. Então o pastor ele foi feito para guiar. Mas o ritmo das pessoas quem dá é Deus. E a gente não está ali para definir o que Deus deve ou não fazer. A gente está ali para passar aquilo que Deus mandou. Então que nós possamos ficar nisso. Entender que há essa diferença? Mas você tem que buscar pessoas que estão com o mesmo fervor dentro.
para que os chamados sejam desenvolvidos e você vai acrescentar no chamado da pessoa a mesma quantidade que ele acrescenta na sua. Pastora Cássia, pode ficar à vontade agora. Realmente eu encontrei algumas pessoas no caminho que jogam um balde de água fria no seu chamado, no fogo que está ardendo no seu coração, porque olham para a sua capacidade. Então, quando Deus tem algo muito grande na sua vida e você vai compartilhar com quem não está entendendo, por isso que eu digo, não espere que as pessoas entendam o que Deus falou com você. Exatamente. Você quer compartilhar, mas nem todo mundo vai compreender o que para você foi revelado. Como que alguém iria entender algo que foi dito para mim? A compreensão era para mim. Deus não deu compreensão para outras pessoas. Então, eu creio que alguns até atrapalham por não entender. Como? Como que ela, tão tímida, vai ser uma pastora? Então, se eu soubesse disso antes e fosse conversar com amigas, talvez, da escola, com amigas da rua, poderiam falar, você tá doida. Você não consegue falar direito com a gente. Então, pare de querer que as pessoas entendam o que é para você entender. Pare de querer que as pessoas caminham naquilo que é para você caminhar. Né? A gente volta sempre a Moisés. Moisés, ele não sabia pastorear. Casou com uma pessoa que cuidava de quê? Ovelhas. E o encontro deles foi lindo. Ela estava com as suas irmãs para ir dar água para as ovelhas. Houve outros pastores que queriam atrapalhar elas dar água para as ovelhas. Veio ele, que não entendia nada de ovelha, e ajudou a dar água. O pai perguntou, por que chegaram mais cedo? Um egípcio veio e nos ajudou a dar água. Convida ele. Ele casou com uma pastora. Então, ela ensinou a ele a dar água para a ovelha, ensinou a ele a tosquiar. Então, eu tenho certeza que Deus te apresenta a pessoas que vai contribuir para o teu chamado. Seja num período de um mês, de uma semana, ela vai contribuir. Se Deus te colocou ali para você aprender com essa pessoa, absorve tudo que Deus tem. Se Deus te colocou alguém na sua vida, uma amizade, um companheiro de trabalho, absorve. Absorve o que essa Zípora tem, absorve o que esse Moisés tem para te dar, absorve. E você também vai começar a fazer com que outras pessoas absorvam o que você entendeu de Deus. Amém. Irmã Elá. Eu vou... Já Quer falaram acrescentar? tudo, né? Mas assim, algo que eu acho muito importante é nós entendermos que pastores também são humanos, pastores também erram, né? Porque eu ouço assim algumas conversas, né? E porque pastor fulano de tal é isso, pastor fulano de tal aquilo. Como se eles fossem super pessoas, né? E não fossem humanos como eu, como qualquer pessoa, né? É como se, assim, desceu ali a unção de pastor, ele se tornou um outro ser. Isso, um outro ser. Não, eles estão sujeitos aos mesmos erros que nós. E assim como eles têm que buscar sabedoria, nós também temos que buscar sabedoria. Não é falar tudo que eu penso, tudo que eu acho. Né? Eu preciso buscar sabedoria em Deus para que eu não venha afastar as pessoas. E outra coisa que nós precisamos parar um pouco é de querer sempre aprovação do mundo, aprovação Sim. De pessoas. Porque é como a pastora Cássia falou, Deus falou com você. Então, nem todo mundo vai entender o que ele falou com você. E aí você vai achar que, mas será que é isso mesmo? Será que é aquilo? E aí, se você ficar pensando assim, você começa a buscar aprovação em pessoas tão falhas quanto você. Sim. E que, às vezes, acham que estão no chamado certo, mas não estão. Então, nós precisamos ter a certeza do Deus que nós servimos. Eu tenho certeza do Deus que eu sirvo e daquilo que ele falou comigo. Não é ser orgulhoso, não é ser esnobe, não é falar com ignorância. É pedir ao Senhor sabedoria e falar com mansidão. Porque todos aqueles que seguiram a Jesus, e assim, eu deixo como o maior exemplo, né, Jesus. Ele exortou com mansidão, com paciência. Então, nós precisamos seguir esse exemplo. Amém. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Esse é o momento mais triste do dia, na segunda e na quarta, vamos dizer assim. Eu recebi aqui alguns pedidos de oração
Eu vou, se os irmãos quiserem abrir uma breve conclusão, ou achar que não precisa, sem problema. Acho que o tema foi bem amplo, a gente conseguiu esmiuçar bastante. Então, tem alguns pedidos de oração aqui, que a gente vai fazer todos. Pastora Cássia, pode orar pelas pessoas que pediram aqui a oração. E eu vou falar só um trechinho da minha conclusão. Quanto maior a luta que a gente enfrenta, maior é a capacitação para o chamado de Deus. E maior é a chance da gente não se abalar com as circunstâncias que o inimigo vai colocar na nossa frente, né? Eu acho que fica claro que se a gente tem um chamado, a gente tem que atendê-lo, mas nunca pensando que a gente não vai conseguir, sim, tendo a certeza e a confiança de que Deus vai nos ajudar. Pastor Silviano, quer acrescentar alguma coisa? Fique Não, tudo certo. naquilo que você foi chamado. Amém. Irmã Elá? Eu quero deixar só um versículo. João 15:16, que diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Somente isso. Amém. Pastora Cássia, pode orar pelo término do debate e pelas pedidos de oração. Amém. Vamos unir a nossa fé agora. O irmão Odair, o Heitor, Vitor Hugo, Maria Cristina, Otacílio Antônio, que nós possamos orar e essas vidas, essas pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, apresenta a mão de amor, Senhor. Aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam, meu Pai, de um afago no coração. Aqueles que precisam desse momento do toque do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-los, que nenhuma barreira, ó Pai querido, possa impedir, Senhor, de receberem tudo aquilo, toda a plenitude que o céu tem para derramar sobre a vida deles. Então, pelos olhos da fé, Senhor, eu já creio que eles foram alcançados por Ti e que eles possam descansar e confiar no Seu poder e nas suas mãos furadas que tudo pode fazer, Senhor. Eu te agradeço por esse debate nessa tarde. Que o Senhor possa cada dia mais nos esclarecer para os nossos propósitos, para os seus propósitos, Senhor, em nossas vidas, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que nós possamos fazer com leveza. Não olhar para o nosso chamado como um peso, mas sim como uma honra, Senhor. Fazer aquilo que possa contribuir para que o Evangelho seja cada dia mais vitorioso. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate na quarta-feira. O tema também é bem interessante. Fica combinado. Aguardo a gente você lá. Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Baixar o nosso app para você não ficar sem acompanhar a nossa programação. Na sequência vem mais músicas e informações para você. Fica na paz de Cristo. Até mais. Você acabou de ouvir Debate Ideal.